Olá, boa noite a todas e a todos. Estamos aqui numa live hoje com a professora Ana Carolina Brochado Teixeira com o tema checklist para um planejamento eficiente, né? Vamos aguardar aqui a professora, esperar o pessoal tá entrando, né? Rogério, Rose, professora Ana Carolina, Marina. Vamos aguardar. Olá, professora Ana Carolina Brochado, tudo bom? Tudo bem? Jóia, um calor que Deus deu, mas tá tudo bem, graças a Deus. Aí em Belo Horizonte tá muito quente, é? Nossa, tá muito quente. Tá muito Aqui quente. parece que no Rio também tá, mas como eu tô sem poder sair de casa, eu não sei muito o que dizer, não, mas semana passada tava vindo um vento muito quente mesmo. Nossa, tá doido. Mas enfim, vamos, É, tá tudo bem, tá tudo certo. vamos Bora lá. que vamos. Carol, uma alegria você estar aqui mais uma vez. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Hoje é um bate-papo sobre a questão do checklist, de um planejamento eficiente. Eu também fiz uma pergunta e aí tem já algumas colocações, mas para quem não conhece a professora Ana Carolina, que dispensa apresentações, mas eu sempre apresento, né? Vamos lá, professora Ana Carolina Brochado Teixeira, pergunta se a gente é parente, né, Carol? A gente é irmã de alma. Né? Não deixa de ser, né? É, é. Vamos lá. Professora Ana Carolina, cadê o teu currículo? Aqui. Doutora em Direito Civil pelo UERJ, onde eu tive grande alegria de ser colega dela em algumas matérias, eu no mestrado e ela no doutorado. Mestre em Direito Privado pela PUC Minas, professora de Direito Civil do Centro Universitário UNA, coordenadora editorial da Revista Brasileira de Direito Civil, RBD Civil. Não está aqui, mas eu digo especialista em Direito Civil pela Universidade del Estúdio de Camerino, onde nós também fizemos juntas, né? E advogada. É. Querida, é uma alegria muito grande sempre você estar aqui. Como eu falei, aproveitando a todos, convidando para a jornada de planejamento patrimonial sucessório. Para se inscrever, é só entrar na bio, gente. Aqui na minha bio está o link para a jornada. Simone, querida Simone, Felipe, ó. também. A jornada de planejamento patrimonial sucessório, as pessoas ficam perguntando o que é. São 3 aulas ministradas por nós, com essa metodologia que a gente dá e com alguns temas tratados no nosso curso Planejamento Patrimonial Sucessório. Carol, eu abri a caixinha, teve algumas perguntas, mas antes, logo depois eu peguei em cima até de uma pergunta, mais ou menos, eu falei o que não pode faltar em um planejamento patrimonial sucessório. E na verdade, até ia botar em uma palavra, diga o que precisa, o que falta, né? O que é realmente. Porque qual foi minha intenção? Ver o que as pessoas respondiam e se batia com o nosso checklist. Então, o intuito foi esse. E, em uma palavra, as pessoas responderam algumas coisas que realmente são os elementos para um planejamento sucessório, que era bens, outro respondeu patrimônio, o outro advogado ou advogado, o Opa! outro um bom advogado e advogada. Eu adorei o bom, né? Perguntou se nós advogamos, faltam vocês no nosso planejamento também. Mas é engraçado que me chamou a atenção para a parte, lógico, de patrimônio, porque senão você não está. Mas ninguém falou família, sabe? Assim, ninguém deu alguma palavra-chave nesse sentido. E teve análise tributária, teve respostas nesse sentido. Lógico que o próprio nome já diz, né? Mas eu achei interessante essas palavras e eu acho que a gente pode começar nosso bate-papo
em cima aí. Uma falou checklist, exatamente. Eu acho que até por isso precisa de um checklist para você começar a saber, né? Eu acho que muitas vezes, Carol, as pessoas não sabem por onde começar, né? O que fazer, como fazer um planejamento. E eu acho que tudo isso é muito do que a gente ensina e já falou em lives, em bate-papo, mas sempre numa perspectiva diferente, né? Eu acho que assim, sempre tem um. Então, eu acho que a gente podia centralizar nosso papo hoje nisso. O que é essencial para um planejamento? O que não pode faltar em um planejamento? Tô incomodada com essa luz aqui em mim, que tá assim, parecendo uma luz do céu caindo aqui em mim. Tô aqui tentando mudar. Bom, A luz do boa noite. conhecimento. Pois é, amém. Então, nós vamos voltar para ela. Boa noite, primeiramente, Dani, falar com você que é uma alegria sempre estar aqui, né? A gente está juntas, né? Debatendo esse tema que a gente ama, a verdade é essa, né? A gente sempre tem muito prazer em discutir esse tema. Dá boa noite aí para todo mundo. Né? Felipe, Simone, alguns todos queridos que estão aqui com a gente. Boas-vindas, né, a todos. Nós estamos aqui de novo aí esse intuito, né, da gente nada do planejamento, foi um nome eu achei até muito legal, para a gente pensar, né, exatamente assim, alguns aspectos específicos, porque é claro que o planejamento é algo complexo, assim, e eu gostei muito dessas perguntas, da caixinha que você colocou, porque exatamente, olha, vamos pensar de uma forma sintética quais são os elementos, porque o que não pode faltar no planejamento sucessório é exatamente esse, assim, ó, quais são os elementos do planejamento sucessório, né? Então é isso, bens, família, que eu acho que é isso, né, de certa forma. Mas mesmo que você não tenha família, você pode fazer um Você vai planejamento ter, sucessório, mas né? isso Você pode é fazer. um sine qua non para você saber até o que você pode ou não dispor. Então, a família é o pé que faltou ali. Eu achei que nas perguntas Sim, lá que as sim, pessoas é isso falaram. Não mesmo. que é essencial, mas ter ou não ter vai mudar Vai, a exatamente. forma de você. É um elemento, né, a ser considerado, né? Então, assim, e como que a gente precisa realmente tentar ter a visão do todo. Porque o tema da live é como é o checklist de um planejamento sucessório eficiente, né? Então, quando a gente pensa assim num planejamento eficiente, nós estamos pensando em várias circunstâncias, em vários elementos. Mas com certeza, eu acho que patrimônio, família e lei, né? Porque a gente tem são os elementos essenciais, e aí a gente tem outros elementos, por exemplo, a vontade, né? Para poder. Porque quando a gente fala assim, examina a situação de um cliente e ele fala. Né, explica, olha, se eu não fizer nada, como que vai ser o planejamento? Vai ser assim, assado, assado? E já tem É, um já é planejamento, um né? planejamento, porque é um planejamento legal, né? É um planejamento que vem da lei. Então, se a pessoa ali consciente de qual será o destino dos seus bens na sua falta, se ela não fizer nada, e opta por esse caminho, já é um planejamento É uma legal, escolha da pessoa, com certeza, né? exatamente, que é conjugado com a vontade, né, dela, com o que ela deseja em termos de destinação do seu patrimônio. Então, assim, eu acho que quando a gente pensa num planejamento eficiente, eu acho que existem vários elementos são esses, principalmente patrimônio, lei, vontade e família. E, fundamentalmente, aí a gente tem algumas nuances, né? Que são, por exemplo, a perspectiva tributária, que é super importante da gente pensar, a perspectiva em termos de custo, né, para o cliente, tanto de custo de honorários, mas quanto também de custo dos instrumentos em si, né? Porque dentro desse cenário você sabe o que pode buscar. Não só uma coisa vai refletir a outra, se vai ter. Porque às vezes a pessoa pode não ter o seu cliente a liquidez para fazer aquilo, tem até patrimônio, mas não tem a liquidez para implementar ou até uma dificuldade de ter uma liquidez, quer dizer, que não é imediata, que pode ser em etapas, que é outra característica também que o próprio planejamento também pode ter, são essas etapas, né? Mas Exatamente. vamos lá, então,
só para elencar, como a Simone não está aqui, mas ela sei que ela gosta, né? Um seria patrimônio, elementos essenciais para o planejamento. Patrimônio, família, dispositivo legal, vontade do titular, né? E como elementos essenciais. Aí algumas nuances que seriam questões tributárias, a parte do custo, não só dos honorários, mas também do planejamento, né? Planejamento que eu falo assim, de capacidade para poder buscar instrumentos, né? Que às vezes você pode buscar um instrumento mais econômico, mais simples, o outro, às vezes, alguns instrumentos são mais caros, né? E aí, então, é nesse sentido que você fala, né? Sim, sim, não. Por exemplo, eu vou fazer uma holding. Tem o custo da holding, a contabilidade, a manutenção, né? Isso tudo tem que ser levado em consideração, né? Eu acho que assim, e quando a gente vai pensar num planejamento eficiente, é aquele planejamento também assim, que para em pé, né? Porque a gente já viu aí vários planejamentos, vamos falar assim, ousados, né? Mas que não para em pé no fim do dia, né? Então a gente Eu acho precisa que ter quando a gente realmente. fala eficiente, é que a gente tem uma segurança jurídica também, né? E Claro, que não claro. ande, não faça um planejamento em interpretações minoritárias, Isso. em questões, eu acho assim. Primeiro tem que ser muito bem colocado, eu acho que. Então, acho que quando a gente fala em eficiente, até como os negócios jurídicos, né? Válido, eficiente, eficaz e, né, eficácia então, é, eu acho que quando a gente pensa é que um planejamento, ele, como você falou, ele se sustente, ele tem essa segurança, robustez, sendo analisado e respeitado os limites, que eu acho que os limites bem claros são impostos como regras de ouro, é a própria legítima, né, que é um dispositivo Claro. legal, também a vedação 426, eu acho que tem que ser colocado, independente da interpretação, hoje em dia, minoritária que se busca para não, né, que não sejam nulos os negócios jurídicos que sejam, né, oriundos de pacto Corvina, mas eu acho que ao se falar com o cliente é muito claro isso, né? Isso tem que estar também bem exposto se opta por isso, as consequências, eu acho que acima de tudo Claro. também ser compartilhado e você como advogado também estar bem estruturado, né, no sentido bem respaldado com documentação. E aí, em cima até já de uma pergunta que foi feita, que eu achei até interessante, porque muitas vezes as pessoas né, se pegam nessa dificuldade de cobrança, de honorários de um planejamento ou não, porque às vezes, né, não tem dentro da tabela, mas não é para ter, não necessariamente precisa ter. E a gente já falou isso em outras lives sobre a diversidade desse Brasil, de formas de pagamento, mas o que eu achei interessante acho que remeteu à questão do checklist, a documentos, né? E aí pergunta: os documentos, vocês acham viável que o advogado vá atrás de alguns ou deixam tudo para o cliente trazer? Eu achei bem É interessante, legal. porque também é de uma fase assim, bem das tratativas ali. E eu acho assim, nem sei a sua opinião, já vou te fazendo a pergunta, mas eu acho que tudo que está claro não é impedimento. Se estiver falado ou serviço esse ou aquele, né? Quer dizer, se o seu cliente às vezes até precisa aqui, ou você indica também, às vezes também pode ser Um pessoas, despachante. né? Exatamente. Então, te passando aí a palavra que eu achei interessante, bem peculiar Sim. a pergunta. Não, e eu acho que é bem interessante mesmo, porque eu acho que assim, isso não tem uma fórmula, né? Vai muito do jeito de cada advogado trabalhar. Tem advogado que, né, pode oferecer o serviço completo para o cliente, no sentido, não, você pode ficar tranquilo que eu me encarrego de fazer tudo. E tem outros advogados que falam, olha, você precisa providenciar os documentos e trazer os documentos para mim, assim, na minha mão.
Por que talvez essa seja uma opção que possa ser, a princípio, mais interessante? Porque muitas coisas o cliente já pode ter, né? Às vezes as pessoas geralmente não têm as coisas muito organizadas, né? Isso é verdade. E às vezes o apoio que a gente pode dar inicialmente é até nessa organização mesmo, ó. Porque é importante quando a gente fala do checklist, eu acho que isso é muito bom para a gente ter à mão, assim, nós que atuamos, né, na advocacia do planejamento sucessório, porque uma coisa que eu acho desagradável é assim, cada hora a gente liga para o cliente e fala assim, olha, você pode me mandar isso? Ah, eu lembrei que tem um outro documento. Eu acho que isso é muito desagradável, né? Então, assim, quando você já fala, olha, e aí é claro, gente, quando a gente fala checklist, é uma coisa assim, estrutural. Vai depender muito da peculiaridade de cada caso, que a gente já sabe, que a gente já falou várias vezes aqui em live, em aula, em tudo, que Deixa eu não só tem fazer o um padrão. parêntese aqui para as pessoas. Esse checklist vai estar disponível no Jornada. Ao você se inscrever na Jornada, tá? Você recebe por e-mail esse checklist que nós estamos falando. Então, isso é essencial, mas a gente está aqui, mais do que só dar um checklist para vocês, a gente está explicando a relevância e Claro. o porquê, desde da forma da tratativa, seja com seu cliente, como diz a Carol, ficar cada hora pedindo uma coisa, não é profissional e assim por diante, né, cara? Isso. Então, assim, qual que é a ideia? Eu acho que a gente precisa de ter um checklist, que é uma orientação inicial, para orientar aquela relação ali com o cliente, assim, no primeiro momento. Então, por exemplo, coisas que a gente precisa com certeza. Documentos de identificação das partes, né? Então, por exemplo, o planejador, qual que é a estrutura de família que ele tem, né? Ah, ele é casado, ele tem filhos, se ele não tem filhos, ele tem pais vivos. Ah, ele pretende deixar algum bem para fulano. Então, assim, para essas pessoas que estão envolvidas no planejamento, a gente precisa de ter os documentos pessoais, a gente precisa de saber a situação familiar dessas pessoas, se elas são casadas, se elas são solteiras, se elas vivem em união estável, qual é o regime de bens, se for um regime diferente do legal, o pacto antenupcial ou o pacto de convivência. E, principalmente, situações assim que a gente precisa se atentar para umas situações que a gente chama assim de um certo limbo. Ah, tem um aqui que a gente não sabe se vive união estável, se é namoro, qualquer situação. Então, assim, eu acho que a gente precisa de trazer à luz esse E caso, porque isso definir pode. também Isso, essas relações. É o que a gente chama, às vezes, de análise pré-planejamento, né? Porque você isso. precisa saber todo esse estado quo. E aí, já até emendando numa outra pergunta, que se fala, mesmo a contratação feita pelo um patriarca, né? Vocês acham, patriarca, matriarca, um genitor, o responsável, né, os donos daquele patrimônio, vocês acham adequado reunião com outros familiares? Quer dizer, lógico, cada caso, mas assim, normalmente é importante essa análise também, né, Carol? Talvez assim, é muito relativa ao tipo, se é uma família mais complexa ou não. Como é estabelecida aquela relação profissional, aquela atividade profissional, se os familiares estão trabalhando naquela atividade econômica ou na empresa familiar ou não, aí sim, eu acho que nesse sentido é essencial para isso, né, Carol? E também assim, eu acho que não dá para a gente ter uma regra que seja uma regra fixa para isso. Porque, por exemplo, vamos supor que você esteja lá num planejamento em que naquele modelo, para aquele caso, seja o ideal a constituição de uma holding patrimonial em que os filhos vão ser colocados como sócios. E aí tem um filho que é casado no regime de comunhão parcial de bens. Então, eventualmente, esse casamento pode impactar aí no planejamento que a matriarca ou patriarca esteja ali fazendo para aquela família. Então, assim, às vezes é necessário convidar o filho para uma reunião juntamente com o planejador, para que eles, então, olha, o que a gente está pensando é isso, isso e isso. Talvez seja necessário mudar o regime de bens.
se você estiver de acordo, veja que, né, que o impacto é esse. Então, assim, eu acho que, de uma forma geral, nas relações humanas, né, gente? Mas, assim, e aí essas relações com o cliente não fogem a essa regra. Tudo que é claro, conversado, com as pessoas, não acho que é caro. Então, por exemplo, se o documento nós que vamos pegar, ou se o cliente que vai trazer, eu acho que tem que ser objeto de conversa e de combinação. Se nesse caso aqui, por exemplo, tem alguém que quer uma conversa particular. Não acho que é o problema, desde que esteja claro também na mesa. Olha, fulano, a pessoa me procurou, está com uma série de dúvidas, eu vou atendê-la, ver qual que é o problema. Né? Então, eu acho que assim, as coisas precisam ser claras e éticas. Quando são claras e éticas, eu não vejo nenhum problema em atender um familiar ou atender, né, quem seja lá, quem for, desde que isso esteja na mesa para ser uma coisa coerente com o seu cliente, né? Porque pode ser que as pessoas tenham dúvidas, pode ser que haja constrangimento de falar na frente lá do planejador, pode ser que não, pode ser que queiram outras coisas, né, para além dos objetivos para os quais você for contratado, e aí você tem que pôr o limite que precisa de ser colocado mesmo para que haja também aqui um planejamento eficiente, né? Eficiente também no sentido de lisura do seu trabalho. Eu acho que isso tudo é um combo, né, gente? Assim, é o seu trabalho proposto parar em pé, ser um trabalho de acordo com a lei e também da sua relação clara e ética com o seu cliente. Eu acho que, assim, às vezes é difícil, né, para as pessoas se colocarem ou colocarem limites, assim, mas eu acho que isso é muito importante. Eu acho que né, assim, quando você vai nessa condição, as coisas vão fluindo bem e as coisas, né, assim, as questões para serem definidas no planejamento, vai fluindo bem, vai conversando, vai explicando. Então, eu sou muito partidária aí dessas relações bem transparentes. Aí eu acho que, não sei se ficou claro aqui, que teve uma pergunta que entrou na caixinha aqui, minha interna, se é possível ou não. Sim, tudo conversado com o cliente, você fala, tem pessoas que põem. Normalmente é bom separar do serviço da advocacia, mas você fala, olha, da parte do honorários, isso seria tanto, ou uma parte você providencia que já tem, outras vão ter que ser emitidos, podemos Você fala fazer isso aqui. documentação, Dani? Que fala, a pessoa perguntou, acho que na caixinha ficou na dúvida ali, então é só deixar tudo muito bem claro, conversado, porque tem que estar no contrato, se está ali dentro dessa responsabilidade, até porque também tem custos também. Agora, às vezes, a pessoa não sabe nem por onde começar, e aí, além desse checklist, é importante também, às vezes, o escritório, se ele não pode fazer ou se não quer fazer, indicar, às vezes, terceiros para poder né? facilitar a vida. Às vezes, as pessoas envolvidas não são naquele estado, não tem, ou tem bens fora do estado. Então, hoje em dia, os cartórios, as emissões de documentos são bem mais bem fáceis, simplificadas, né? Hoje em dia, rapidamente, a gente consegue, mas, de qualquer forma, é isso. E aí, ainda dentro dessa parte, é engraçado como é tudo um grande start, né? Que eu acho que está bem ligado aí à questão do checklist. A pergunta é: sobre quais familiares precisamos pedir informações? Pois é. Então, aí, vai. Pode ir. Não, vai lá. Não, eu acho assim, aqui, são né? os herdeiros necessários, né? Dentro dessa análise, você precisa saber se tem herdeiros necessários ou não. Lembrando, herdeiros necessários, descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro ou companheira, que é o entendimento majoritário, independente, né? Então, assim, no mínimo esses você precisa, e não é só ver documentação, também a documentação assim só de você precisa, e o estado civil desses descendentes, né? Desses herdeiros necessários. Aí eu te passo aí a palavra que você. Tá. É isso mesmo, mas eu acho que assim, seguindo a ordem de vocação hereditária. Então, assim, qualquer planejamento que a gente faz, qual que é o nosso ponto de partida? Se eu não fizer nada, se eu não tiver nenhum instrumento, e se a pessoa falecer hoje, quando eu falar, se eu falecer, não, se a pessoa falecer hoje, como que vai ser a sucessão? Então, a sucessão vai ser assim. Então, aquele ali é o nosso mapa inicial para a gente poder
lançar a mão da documentação. Então, eu até comecei a falar aí dos documentos pessoais dessas pessoas que estão envolvidas no planejamento. Se a pessoa quiser fazer um testamento com um terceiro, também precisa de ter documentos do terceiro. E aí a gente vai para o patrimônio, né? A gente vai pedir para o planejador, olha, o planejamento se refere a todo o patrimônio ou não? Mas mesmo que não se referir a todo o patrimônio, vamos supor que ele queira fazer uma doação de um bem específico. É necessário que você tenha documentação de todo o patrimônio, a declaração de imposto de renda, né? Para você ver, por exemplo, se a doação cabe fora da legítima, se vai interferir na legítima, porque embora a legítima seja apurada no momento da morte, a gente precisa de ter uma noção do que é isso hoje, né? Olha, é o retrato. Se você se você falecer hoje, qual vai ser a sua situação sucessória? E aí a gente vai aqui fazendo um recorte de possibilidades. E às vezes, que a pessoa vai te procurar, assim, pelo menos na minha experiência, assim, ninguém chega para mim e fala assim, eu quero fazer um planejamento sucessório, não vim aqui com ideia nenhuma. Não, né? A pessoa geralmente vai procurar falando assim, olha, eu quero fazer uma doação, ou na maioria dos casos, quero constituir uma holding, ou eu quero fazer um testamento. Ele já vem com uma ideia pré-constituída, principalmente hoje em tempos de internet, né? Já existe uma ideia. Aí você vai precisar de fazer um estudo do caso para você ver se a ideia dele é a melhor ideia, se você pode sugerir outras possibilidades, outros instrumentos, se a ideia dele obedece aos requisitos da legislação. Então, assim, é uma série de exigências que nós precisamos de ter, né? É essencial isso, para que aquelas sugestões, aquelas orientações que nós daremos, né, para o cliente, são orientações dentro do melhor grau de eficiência possível. Também em termos de custos tributários, né? De custos societários, eventualmente em razão da sugestão que a gente possa dar. Então, assim, e para isso nós vamos precisar de conhecer o patrimônio. Olha, os bens estão regularizados? Qual é o valor do patrimônio? Então, a declaração de imposto de renda, a última alteração contratual das empresas eventualmente envolvidas e, se bobear, outras alterações também, para ver questão se o bem é comunicável ou incomunicável no regime de bens. Documentos, né, de cartório que comprovem a titularidade de tudo. Em algumas circunstâncias será necessária avaliação do patrimônio. Então, assim, a gente precisa de pensar nas pessoas, ou seja, documentos que comprovem, né, a identificação, o estado civil, pactos antenupciais ou de convivência, e nos bens. Então, documentos que comprovem a titularidade, que comprovem se os bens já estão registrados ou não. Porque, às vezes, a gente também, quando a gente faz planejamento sucessório, a gente também tem que entender um pouco de direito imobiliário, né? Qual que é que o patrimônio está regularizado, não está regularizado, a matrícula está ok, não está ok. A gente também precisa de, muitas vezes, regularizar o patrimônio para poder fazer o planejamento, né? Então, assim, existe essa possibilidade também. Por isso que eu falo que o direito das sucessões ele é o último que a gente precisa de saber de direitos reais, de direitos de contratos, tudo, né? de família, de tudo, né? Então, assim, é uma beleza, mas também é um desafio, tudo ao mesmo tempo. Então, assim, por que o checklist é bom? Porque o checklist ele nos dá esse pontapé inicial, assim, olha, o que a gente precisa pedir de uma vez, né, para os herdeiros? Por quê? Numa primeira fase, gente, do planejamento, aí estou falando para vocês como eu faço, né? Tem 1000 possibilidades, mas como eu faço? A primeira fase do planejamento é uma fase de estudo, para você poder oferecer para o seu cliente algumas possibilidades dentro do escopo que ele quer trabalhar, para o qual ele te contratou. Então, essa primeira fase é uma fase de estudo, de análise da documentação, de possibilidades. Geralmente, eu dou 3 possibilidades para os clientes. Olha, você pode fazer isso, isso e isso. As prós e contras de cada possibilidade, né? Isso é muito importante para estar mostrando entre as vantagens, às vezes, é um custo-benefício, é uma decisão imediata. Um dia desse mesmo eu tive uma consulta e aí, por um custo, eu tinha um instrumento mais barato, mas ia ser muito mais demorado, muito mais questionável, podia ser, quer dizer, era um uso capião extrajudicial, mas que
não ia ter o custo de uma doação, mas eu tinha que analisar ali várias circunstâncias, a idade do doador ou não, se tinha conflito ou não, ou o tempo daquilo. Então, porque um tem pré-requisitos, se eu ia atender a todos. Então, tudo realmente precisa ser muito bem analisado, né, Carol? E aí, às vezes, as Sim. pessoas também perguntam: tudo isso numa primeira consulta? Não, uma primeira consulta é uma análise, você Mais saber por onde superficial, né? passa, hein? Uma análise mais superficial. O cliente vai te conhecer, você É. vai conhecer o cliente, saber por que que ele te procurou, né? Entender o organograma familiar, né? Eu acho que é isso. A primeira consulta você vai conhecer os objetivos do cliente, quais são os anseios, o que está fazendo ele buscar esse planejamento, qual que é a história daquela família, porque muitas vezes o objetivo dele está muito ligado às experiências da família, às preocupações com as vulnerabilidades que As existem naquela estruturas. E família. aí eu já te faço uma outra pergunta aqui, até do Rodrigo. É, o cadê? Quais cuidados tomar no planejamento sucessório quando há descendentes fora do casamento? Que às vezes é esse Essa é a sua quadro aí. pergunta do milhão, né? Aí depende muito da relação. Primeiro, reconhecer, né? É. Se independente de ser fora, é filho, a desigualdade constitucional dos direitos, mas vamos dizer assim, é até uma das coisas para ser um planejamento eficiente, né, Carol, nesse sentido, né? Não adianta, senão depois vai e faz todo um planejamento, o filho entra com reconhecimento pós-morte Então, aí é essencial, trava, tem caso da Gaster, por exemplo, nesse sentido, né? É. Toda uma estrutura de um patrimônio, de uma empresa dessa, ação de 2 filhos depois e ficou tudo parado durante anos em função disso. Então, lógico que essa me lembrou a pergunta exatamente essa, ver um pouco do histórico, essa estrutura, a importância da veracidade da informação do cliente para você, para nós advogados, né, Carol, também. Com certeza. Não, eu acho que é isso, assim, porque a gente, quando você faz um planejamento numa situação obscura dessa, assim, é difícil as coisas pararem em pé no futuro, né? Porque, assim, às vezes a pessoa quer, não, mas é isso mesmo, até depois anular e tal, mas assim, você vai fazer um trabalho que você sabe que ele é um trabalho com muito risco, né? Então, assim, a Às gente vezes é tem que melhor ver o sempre. caminho, deixar o direito e minimizar o que Exatamente. puder dentro do. Mas não fugir. Às vezes você ganha mais tempo em uma briga futura, em uma dilapidação patrimonial, em virtude de uma judicialização de uma ação dessa. Às vezes é aquilo, mas que isso tudo tem que ser ponderado. Eu acho que a importância é trazer, se tem ciência do caso, lógico, existem situações que possa vir o conhecimento a posteriori, e aí já emendando também numa outra pergunta aqui, que talvez se adequasse a essa questão que eu estou falando de uma informação que veio a posteriori, você já ter feito um planejamento, que pode ter uma alteração, seja com o surgimento de um nascimento de um novo filho, ou o conhecimento que já tinha um filho anterior e assim por diante, que a pergunta é exatamente essa. O planejamento tem que ser atualizado com frequência? Qual Sim. frequência? Pois é, eu acho Né? que não tem Porque também não tem uma eu estou fórmula elencando para as isso. perguntas direitinho, né? Não tem uma fórmula assim para isso, né? Mas assim, o que eu sugiro é mais ou menos a cada 5 anos, né? E às vezes, quando o planejador tiver mais de idade, talvez a cada 3 anos, para fazer uma revisão, tanto assim das condições fáticas, elas continuam as mesmas. Os objetivos hoje são os mesmos objetivos idealizados quando o planejamento foi feito, né? A gente consegue alinhavar tudo isso aqui junto, né? Uma coisa com a outra. Bom, e as condições jurídicas, né? Isso aqui também é importante. A lei mudou? Tem alguma outra questão que precisa ser observada aqui? Né? Então, assim, por exemplo, imagina uma doação feita no Código Civil Código Civil de 16, no Código de Processo Civil anterior, né?
como mudou a regra da colação, esse planejamento precisa ser revisto. Mesmo para pensar, não, tá ok, não tá ok, precisa de mudar aqui, ajusta aqui, faz um testamento, né? Então, assim, pelo menos a cada 5 anos, eu acho que os planejamentos precisam ser revistos e reanalisados, para ver se eles continuam alinhados, né? Tanto com a lei quanto Carol, com os objetivos do planejador. um dia desse um cliente me procurou, ele tinha feito um testamento, acho que não tinha 4 anos, Carol. O patrimônio até continuava mesmo, não tinha alteração familiar, é, mas a lei não tinha tido alteração, né? Porque agora já estamos em 2021, então já foi depois de CPC novo e tal. Simplesmente o intuito dele, a forma, a família dele mudou do Brasil, não está mais ninguém aqui. Então, o interesse dele, de como ele queria a distribuição, mudou totalmente do testamento para cá. É engraçado. Então, ali foi literalmente a vontade do titular do patrimônio, né? Que mudou em função da estrutura familiar dele ali, ele não está com mais nenhum filho no Brasil. Então, como que aí foi a vontade dele que teve que ser né, o testamento e os instrumentos tiveram que ser pensados de uma forma para ter mais rendas e disponibilidade, né? Já que as pessoas não moram aqui, até para estar acompanhando tudo isso. E, Carol, a gente já está arrumando aí um pouco já para o final, eu acho, então, fazendo já Deixa eu ver se ainda tem mais perguntas. Eu acho que eu consegui otimizar aí as perguntas dentro, Que bom. dentro do que tinha sido. Eu acho que vamos pegar essa, que é o que é imprescindível. Eu acho, então, vamos lá. Eu acho que em cima desses 5 elementos iniciais, né? Eu que gosto muito de falar que um planejamento, e eu acho que até também respondendo junto com você, que precisa ser reavaliado sempre que tiver alteração no patrimônio, na familiar, né? Quer dizer, na qualificação da pessoa, ou também na lei, né? Se tiver uma mudança, uma alteração legislativa, como tem agora um anteprojeto do BDFAM, do cônjuge, né? Do cônjuge sair do herdeiro necessário, não estou nem falando aí companheiro, e sim como o cônjuge, e aí teria todo adequações a serem feitas e também Chacoalharia o direito das sucessões, né? e a vontade do autor da herança, né? Então, eu acho que são 4 pilares que acabam, se for vermos, os mesmos 4 pilares essenciais lá do início. Que sem isso são os elementos né, essenciais para que se comece um planejamento e também seja necessário essa dizer que nessa primeira etapa, né, que você também falou que é importante, eu acho que nesse checklist aí, e independente de como isso é tratado, acho que a Simone bem falou, tudo que como é que ela disse? Tudo que é Tudo que é tratado não sai, combinado não é combinado caro. não sai caro. Exatamente, Simone. É isso mesmo. Que eu até falo que planejamento tem várias formas, formatos, mas que essa primeira não tem fórmula, né? Planejamento não tem fórmula, mas se tem uma fórmula é que tem que passar por essa primeira etapa, que essa primeira etapa seria essa qualificação que eu chamo objetiva e subjetiva desses familiares, né? Dessa família. Seria também o levantamento desse patrimônio de uma forma quantitativa, mas também qualitativa, quer dizer, saber qual é o tamanho desse patrimônio, qual a grandeza, mas também saber como ele está disposto, né? De que forma ele está, se ele está imobilizado, se ele está em serviços, se ele está com liquidez ou não, em que tipo de ativo está esse patrimônio. E quando se fala em levantamento patrimônio, é também o passivo, né, Carol? Lembrando sempre, Claro. levantar as dívidas de empresas, financiamentos,
né, de toda a natureza, aí o ativo e o passivo, e Tudo que a possa vontade impactar, né? Tudo que é, possa impactar economicamente é um dado importante. Eu acho que a gente não pode desprezar nada a princípio, né? é. E também a questão aí eu acho que até, como eu chamo, autonomia, a vontade aí desse titular do patrimônio, mas sempre lembrando também dos limites, mas também da funcionalização, né, Carol? A gente trata Claro. muito, a gente que veio dessa escola da funcionalização dos institutos, que eu tenho que otimizar também a função desses instrumentos, desse patrimônio. Não adianta eu deixar ser a minha vontade a qualquer forma. Lembrando que vários institutos, com o próprio testamento, tem que ser viável, questões de quando tem cláusulas, tem que estar sendo esclarecidas, a justa causa, quando é dentro da legítima. Então, não pode ser essa autonomia do titular do patrimônio, essa liberdade de testar de uma forma absoluta, né? Isso tem que ser funcionalizado dentro das possibilidades, né? Bem, Isso. Carol, eu acho que deu para a gente fazer. A gente tem esse checklist. Então, gente, quem interessou, quem quer, se inscreve lá no meu link aqui na bio, tá? Jornada do Planejamento Patrimonial. Vão ser 3 aulas ministradas mostrando essa metodologia do nosso curso, que é falando um pouco também sobre como, com aulas ao vivo, aulas presenciais, a gente apresenta isso. Então, o checklist, quem se inscrever, recebe por e-mail, tá bom? Então, e as aulas vão ser disponibilizadas a partir da semana que vem, dias 22, 23 e 24, tá? E Nossa, amanhã 22 é tem live. amanhã. Então, Amanhã 22 é tem live. quarta. Então, vai ser a jornada vai estar com material disponibilizado dia Já, 22, né? Tá 23 e ótimo. 24. Quarta, quinta e sexta. Hoje teve a nossa Joia. live e amanhã tem do professor Daniel Bucar com a professora Simone Tassinari aqui no meu Instagram. Eles vão invadir aqui a minha casa, né? O meu Instagram, vão fazer aquela coisa ali né, de dividir o espaço. E sobre a temática vai ser a holding com planejamento sucessório, já que a holding ela é um tema tão, né? Fala em planejamento, tem até essa questão de Tem se holding. acharem que é sinônimo e não é. Então tem uma diferença grande. Nós vamos ter que encerrar, a live está ótima, bate-papo, dúvidas aqui, ainda tinha várias Delícia, né? questões, mas eu acho que as principais a gente respondeu, uma alegria muito grande estarem aqui, mas a gente vai ter que se despedir, né, Carol? Já que a gente tem uma aula daqui a pouco Daqui a também para os pouco. alunos da Do turma do curso. nosso curso Planejamento Patrimonial Sucessório. Carol, Isso aí. beijos Um beijo, grandes. Tirar um Dani. Um print beijo, aqui, uma pessoal. foto. Vamos Vai lá. lá. Tá com cara de inteligente, Aê, né? tirei os comentários, porque senão não aparece. Tá joia? Um Beijo, beijo, gente. gente. Se Boa noite, inscreve todo lá, hein? O link mundo. tá na bio. Tchau, tchau. Tchau.